Sabe aquelas disciplinas que você pega na faculdade e que arrebatam o seu coração? Pois é, hoje eu vim falar delas. Vim compartilhar as melhores disciplinas que eu já cursei na faculdade de História. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje aqui eu voltei para falar sobre Faculdade de História. Caso você ainda não saiba, eu tenho uma playlist aqui no meu canal só sobre Faculdade de História. Esse aqui vai ser mais um vídeo que vai compor essa playlist, que eu vou deixar linkada na descrição aqui desse vídeo. E antes de eu começar a compartilhar as melhores disciplinas que eu já peguei na Faculdade de História, por favor, deixa aquele like. Deixa aquela curtida que vai ser muito importante para o meu trabalho e vai fazer com que eu perceba que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vou preparar mais e trazer aqui para o canal, tá certo? Se inscreve também no canal, caso ainda não seja inscrito, e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, que aqui eu posto vídeo novo toda semana. E agora, bora para o que interessa. Bom, e a primeira disciplina que eu separei para compartilhar aqui é Brasil 2. Tá, vamos lá. O que é Brasil 2? O que quer dizer Brasil 2? Por que Brasil 2 e não outro Brasil? É o seguinte, na UFBA, a gente tem 4 disciplinas de Brasil. Brasil 1, 2, 3 e 4. Mas acontece que essa divisão ela não é da mesma forma em todas as faculdades. Cada faculdade vai estabelecer ali o seu recorte temporal. Eu já ouvi falar de algumas faculdades em que tem 5 disciplinas de Brasil, outras que tem 7, se eu não estou enganado, a USP tem 7 cadeiras de Brasil. Então, assim, cada faculdade ali vai estabelecer o seu recorte. E na UFBA, que é onde eu estudo, são 4. E o que é Brasil 2, gente? Brasil 2, lá na UFBA, é referente a Brasil Império. Então a gente vai estar pensando ali o processo de separação, o momento em que o Brasil deixa de ser uma colônia e passa a ser ali um Estado imperial, que está ligado ali à chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Em 1822, o Brasil se separa de Portugal ali e consegue ali consolidar o Estado Imperial brasileiro. E esse, na verdade, é o processo de ruptura, de quebra com a coroa portuguesa e vai iniciar a partir daí um processo de consolidação, né, que vai se dar com o tempo. E nessa disciplina, a gente vai pensar, por exemplo, o que é ser cidadão? Qual que era a ideia de cidadania que se tinha ali nesse contexto? Quem realmente podia desfrutar de direitos? Quais eram os grupos que esbanjavam de privilégios e podiam estar aí circulando e atuando e desfrutando plenamente de direitos? E quais eram os outros grupos que eram ali cerceados, tinham constantemente a sua liberdade impedida de diversas formas. E o que acontece é que, como nesse contexto o Brasil era uma sociedade escravista, os escravizados que compunham a maior parte da população brasileira nesse período representavam os grupos que iam estar aí sendo impedidos de desfrutar plenamente de direitos, né, de cidadania. E a gente vai estudar também aqui em Brasil 2 as leis de emancipação gradual, que nada mais são do que aquelas leis que antecedem a abolição formal da escravidão no Brasil, em 88. Então a gente vai estudar a lei de proibição do tráfico, lei de terras, lei do sexagenário, lei do ventre livre. Todas essas leis a gente vai estar estudando de maneira minuciosa. E a gente vai estar pensando muito esse processo em referência à experiência norte-americana, que não tem como deixar de pensar ali na disciplina, né? Porque a escravidão nos Estados Unidos, ela vai ser abolida no meio de uma guerra civil. Então as elites do Brasil estavam se articulando para fazer com que a experiência nossa aqui do Brasil não fosse nem um pouco próxima à experiência que rolou lá com os norte-americanos. Então a escravidão aqui no Brasil ela foi feita por vias parlamentares, né? Através ali de políticas, de projetos de leis que foram sendo aprovados pouco a pouco para adiar ao máximo a abolição. Então a gente vai estudar aí as artimanhas das elites brasileiras através das políticas, das leis de emancipação gradual, como a gente chama. Emancipação gradual porque foi gradualmente aí que a escravidão chegou a seu fim. Não foi, como foi no caso aí dos Estados Unidos, através de uma via radical, de uma ruptura completa. Aqui foi de outra forma. Então a gente vai entender aí um pouco dessa mentalidade das elites brasileiras nesse processo ligado aí à abolição da escravidão. Então é um pouco disso, tá? Essa disciplina aqui foi muito boa mesmo. Adorei. E uma outra disciplina que eu separei foi América 2. E vamos lá, América 1 é referente ao estudo das Américas antes da chegada dos colonizadores. América 2 é durante aí o processo de colonização. E a América 2, a gente estuda a América Hispânica, ou seja, a porção das Américas, a parte do continente americano
que foi colonizada pelos espanhóis. A gente não vai pensar o Brasil, que representava ali a América portuguesa. Então, pensando um pouco da América hispânica, né, ou América espanhola, nesse processo aí de colonização, a gente entendeu como foi que se deu esse primeiro contato dos colonizadores com os povos autóctones, os indígenas que habitavam aqui nas Américas. Como que foi esse contato inicial? Quais que foram as estratégias que os espanhóis foram aí utilizando para implementar o projeto de colonização e como que os grupos indígenas reagiram ao processo de colonização. Então a gente pensou muito na chave da agência indígena, do protagonismo desses grupos indígenas. E eu achei muito interessante porque deu para desconstruir várias ideias que a gente vem ali muito da escola, de imaginar a história numa chave meio de heróis e vilões. E a gente percebe um movimento ali de grupos que foram violentados, foram colonizados, foram subalternizados, mas que ainda assim estavam conseguindo criar várias estratégias para resistir. A gente deixa de pensar a história numa chave que pensa os indígenas como aqueles que não reagiram, que ficaram parados ao processo de colonização, e passa a pensar esses grupos diversos, variados, como grupos que agiram, atuaram e protagonizaram durante todo o processo. Por mais violento que ele tivesse sido, ele não foi capaz de acabar com as formas de resistência. Então, assim, foi fantástico conhecer um pouco mais disso. E uma outra discussão que a gente fez também nessa matéria foi para pensar a Revolução de São Domingos, que eu nunca tinha ouvido falar até pegar essa disciplina. A Revolução de São Domingos é chamada também de Revolução Haitiana, que hoje é o país que a gente conhece, chama de Haiti. Na época, colônia chamava São Domingos e ficava ali no Caribe, sob o domínio dos franceses. Então, no finalzinho do século XVII, aconteceu o processo aí revolucionário, muito próximo, 2 anos depois que começou a Revolução Francesa. E essa Revolução de São Domingos foi protagonizada por escravizados. Inclusive, essa foi a única revolta de escravizados que deu certo no mundo. Eles conseguiram acabar com o domínio colonial, expulsar os colonizadores e proclamaram logo em sequência, no comecinho ali do século XVIII, uma república. Uma república liderada por negros. Pois é, gente, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, eu não tinha noção da potência dessa revolução e nessa matéria eu pude conhecer e me apaixonar pela Revolução de São Domingos. Inclusive, cabe aí a reflexão de pensar o porquê que a gente estuda tanto a Revolução Francesa na escola e conhece quase nada da Revolução Haitiana. Uma revolução que foi liderada por escravizados, que deu certo, que foi implementada na República com uma liderança negra e que a gente conhece tão pouco, né? Por que será? Fica aí a reflexão. E uma outra disciplina que eu separei aqui para apresentar foi a América 3. Então, eu amei muito a América 2 e eu amei muito também a América 3. A América 3, a gente foi estudar o processo ali de consolidação dos estados nacionais. Então, a gente estava pensando, o que é uma nação? O que é que define uma nação? Qual que é a importância da língua? O que é que a gente chama de Estado Nacional? O que é um Estado Nacional? O que é que forma o Estado Nacional? O que é que define um país? Sabe? Era basicamente isso. Então a gente estava pensando ali o processo de consolidação dos Estados Nacionais, ainda nessa parte aí que tinha sido colonizada pelos espanhóis. Então a gente não pensou muito Brasil, porque Brasil tem uma disciplina específica só para isso, tá, gente? Mas essa disciplina, ela foi muito mais legal, porque a professora, ela estabeleceu um recorte para a gente pensar raça. Então, de que forma esses países estavam se consolidando, estavam se formando como países e como que eles utilizavam a questão racial. Então tinha regiões que apresentavam ali uma maioria de grupos indígenas. Como que nesses lugares a ideia de nação foi sendo construída? Incorporava os indígenas? Não incorporava? Excluía? Exterminava? Outras regiões, por exemplo, que tinham um quantitativo muito maior de população afrodescendente. Como que se deu esse processo de incorporação ou de exclusão desses grupos na narrativa de uma nação, na narrativa de um país que estava se formando? Eu lembro que a gente pensou muito o processo de formação da Argentina. E é interessante parar para pensar que quando a gente olha para a Argentina, um país que faz fronteira aqui com o Brasil, a gente olha e parece que é um país europeu, né? Que só tem gente branca. Quando, na verdade, a Argentina tinha um número significativo de grupos indígenas e também aconteceu escravidão de africanos lá. Então a gente olha hoje para a Argentina e enxerga um país branco, mas isso foi uma construção, né? Uma construção que se deu muito por base da violência do extermínio. Um extermínio de grupos indígenas e um extermínio de grupos afrodescendentes. E um extermínio que não se deu só de forma física, mas um extermínio que se deu de forma simbólica. As narrativas que eram construídas sobre esses países eram narrativas que excluíam, que exterminavam também de forma simbólica esses grupos, entende? Enfim, essa disciplina foi tudo para mim, foi um mar de conhecimento. Eu ficava sempre nas aulas assim com a cabeça praticamente fumaçando de tanta informação boa, tanto conhecimento bacana, era muita discussão rica que a gente tinha nas aulas dessa matéria. Inclusive a América 3 foi ofertada pela mesma professora que deu a América 2, que é uma professora que eu amo muito. Saudade também.
e tem um lugar muito especial no meu coração. Ela me inspira muito enquanto pesquisador, enquanto estudante de história. Saudade. Beijo e assim. Outra disciplina que eu separei para apresentar foi África, Ciência e Colonialismo. Essa disciplina aqui ela é optativa. Eu cursei ela no segundo semestre, ela não está na grade obrigatória, mas logo no começo ali da minha graduação, ela foi ofertada e eu peguei. E a gente vai estudar o processo de colonização em África, que a gente conhece como neocolonização, ou processo de imperialismo. O momento da história ali de virada do século XIX para o começo do século XX, quando os países europeus estavam indo aí disputar novos territórios, e foi nesse período, nesse contexto, em que o continente africano passou a ser colonizado. Então a gente entendeu todo o processo de colonização em África. Como que os países europeus que estavam lá colonizando utilizavam de estratégias para dominar, para subjugar aqueles povos, de que forma que isso aconteceu. A gente pensou muito também na chave da resistência, como que esses grupos que estavam sendo ali colonizados reagiram a essa violência toda que estava acontecendo. E um recorte que foi feito por essa professora que ministrou essa matéria, que eu acho que fez assim, foi a cereja do bolo, fez com que a disciplina fosse maravilhosa ainda mais, foi um recorte para pensar a questão de gênero. Então a gente pensou muito como que as mulheres atuaram durante todo esse processo, como que as mulheres africanas estavam ali na linha de frente, reagindo, lutando, protagonizando as lutas anticoloniais, os diversos momentos de colonização. E a gente pensou muito como que essas mulheres foram representadas na história. Como que os pesquisadores, historiadores que estavam pensando ali esse contexto, representavam as mulheres nas suas pesquisas. E a gente percebeu muita coisa assim, bizarra, esquisita, mas que realmente acontecia. Então o que rolava era que as mulheres apareciam nessas pesquisas de maneira romantizada, ou de maneira hipersexualizada, ou nem aparecia também muitas vezes, eram secundarizadas, sabe? A agência, o protagonismo feminino muitas vezes era colocado de escanteio. As discussões eram fenomenais, muito boas, eu ficava assim, radiante depois que eu saía dessa aula. E a última disciplina que eu separei foi a seguinte, olha o nome dessa matéria, Uma Nova História dos Trabalhadores, para além de sindicatos e partidos. O nome já diz muita coisa, né? Essa disciplina, inclusive, eu acabei de pegar no semestre que acabou de acabar na faculdade. Nessa disciplina, a gente entendeu aí como que se deu o processo de formação da classe trabalhadora. O que é classe trabalhadora? O que é ser classe trabalhadora? Como que se forma uma classe trabalhadora? Pensar a classe trabalhadora na Inglaterra ou em algum país outro europeu é a mesma coisa que pensar a classe trabalhadora no Brasil? E a gente foi percebendo assim uma complexidade de possibilidades para pensar a classe trabalhadora. Uma classe que tem raça também, que tem gênero também, tem mulheres, tem pessoas negras, tem outros grupos sociais que compõem a classe trabalhadora. A gente pensava muito também como que se dava o processo de resistência dos trabalhadores no chão de fábrica. Como que no dia a dia, no cotidiano ali, várias estratégias e formas múltiplas de resistência eram colocadas em prática para lutar contra a exploração, contra a opressão, para tentar garantir mais controle também do processo de trabalho. E nessa disciplina, gente, eu acho que o mais fantástico eram as relações que a gente conseguia fazer, a turma, né, com a nossa realidade. A gente também, que faz parte da classe trabalhadora, eu me vi representado em várias discussões. Eu consegui pensar em quando eu trabalhava na multinacional, como que aquilo que eu estudava estava diretamente ligado ao que eu vivenciei também. Vários colegas compartilharam várias experiências de trabalho muito ricas, muito interessantes, e a gente conseguia fazer várias reflexões para pensar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, amigos, sabe? Então, rolava um monte de desabafo, assim, muito legal, muito caloroso, e eu aprendi bastante nessa disciplina. Foi, assim, saudade, vai fazer muita falta. Acabou de acabar, eu ainda estou um pouco sentido, tá? Mas foi uma das melhores que eu peguei na faculdade de História também. Bom, gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de entender um pouquinho aí como é que funcionam as matérias da faculdade de História. Espero que tenha rolado também uma identificação com as disciplinas que eu achei que foram as melhores. Para mim, obviamente. Se você for perguntar para outra pessoa que faz História na UFPA também, certamente outras vão aparecer, mas as que mais encantaram o meu coração, que mais me pegaram de jeito, foram essas que eu apresentei aqui. Então, se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, me apoia aqui na plataforma, por favor. Se inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta. E no mais, eu fico por aqui, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo.